Boa noite! Dia 10 de julho de 2025, programa Conexão Armênia número 128. O programa de hoje vai trazer para vocês um pouco do talento nato dos armênios que vivem pela cultura. Semana passada teve um pequeno concerto da Associação Cultural Hamaskain e eles fizeram tributos a grandes músicos armênios. Esse concerto foi em nome de Arnaud Babajanian, que foi um grande pianista, tem uma estátua dele no centro de Yerevan com o nariz dele bem característico. E essas crianças da Associação Cultural Hamaskain, junto com esses irmãos Avanessian, tocaram diversas músicas típicas do folclore armênio. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma muito famosa do nosso músico Gomidas. A música se chama Kele Kele. Vamos aplaudir estes jovens talentos. Pessoas perguntam para mim o significado da cruz armênia. A cruz armênia é diferente da cruz normal dos católicos. Ela é toda floreada, parece pontas de uma flor. E hoje nós vamos explicar para vocês o significado de todo esse trabalho que existe na cruz típica armênia. O que faz uma cruz ser verdadeiramente armênia? Diferente de outras cruzes cristãs, a cruz floreada é vista além do símbolo do sacrifício. É uma árvore da vida, do renascimento, florescendo com energia divina. Na ponta de cada asa temos 3 brotos que não são apenas decorativos, eles refletem uma crença profunda de que mesmo na morte a vida desperta. Por séculos, essa cruz se desenvolveu por vezes delicada, às vezes ousada, mas sempre enraizada no espírito armênio. Mas eu tô no clima de viagem. Então esse ano eu decidi que em diversos programas nós vamos trazer influências armênias em outras partes do mundo, por outros países. Ruben, esse rapaz que tem o canal Little Armenias, viaja pelo mundo e fotografa, filma, conhece, explora, faz reportagens com armênios em diversas comunidades, tanto da Europa como da América do Sul. Ele já rodou os 5 continentes. E hoje nós vamos mostrar para vocês os armênios do Uruguai. A gente já mostrou os do Chile, tem um programa ali atrás que mostra sobre isso. E hoje é os armênios do Uruguai. Então vamos com o Ruben para Montevideo. Hoje vamos fazer uma viagem de balsa de Buenos Aires, Argentina, a Montevideo, Uruguai. Cruzaremos o Rio da Prata de balsa e a viagem levará cerca de 3 horas. A capital do Uruguai foi fundada no início do século XVIII e possui uma rica história e cultura, com edifícios, igrejas e praças da era colonial. Agora vamos visitar a Igreja Armênia.
A Igreja Armênia de Surknerses Shnorhali foi construída na década de 60 na Avenida Agraciada. Como uma coincidência interessante, a Igreja Shnorhali significa gracioso em armênio e a Avenida Agraciada significa graciosa em espanhol. A única igreja apostólica armênia no Uruguai é um ponto de encontro para os armênios nos feriados nacionais. Logo atrás da igreja fica o Centro Cultural Armênio de Montevidéu e a sua escola armênia, o Instituto Educacional Nersessian, que existe aqui há mais de 50 anos. Bem ao lado fica a filial uruguaia da UGAB, a União Beneficente Geral Armênia. A escola se chama Colégio Nubarian. Mais ao norte, na Avenida Agraciada, chegamos à Igreja Católica Armênia do Uruguai, Nossa Senhora de Bomzar, ou Nossa Senhora de Tzomor Bomzor. No Líbano, ela é o coração da Igreja Católica Armênia. No interior, a igreja é banhada por um caleidoscópio de cores, criando uma atmosfera comovente e pacífica. Agora, vamos para o sul, para as praias urbanas de Montevidéu. Esta é a Rambla Armênia, e foi lá que o Memorial do Genocídio foi inaugurado em 1971, sendo um dos mais antigos do mundo. Em um vídeo de viagem sobre armênios em Montevidéu, precisamos falar sobre comida. Não dá para experimentar todos, mas não deixe de conferir a lista atualizada de restaurantes armênios no livro Little Armenians. E confira alguns como Mikasa, Ashot, Yerevan, Lash, Médio Oriente, Gagô, Armênia, Cozinha Típica, Ararat, Nurgiros, Basturma ou Food Truck Armênio. Agora vamos para Punta del Este, a popular cidade balneária na costa sul do Uruguai. São 2 horas de carro de Montevidéu e é conhecida por suas belas praias, estilo de vida glamouroso e vida noturna vibrante. Lá em Punta del Este tem uma estátua interessante dedicada à mulher armênia. Se você ainda não visitou o nosso site, clique em inscrever-se e vamos explorar nossa diáspora juntos. Aqui tá no clima do friozinho, eu vou levar vocês para um lugar da Armênia que é perfeito para passar férias de inverno. Mas também é o local onde os armênios da Armênia buscam para passar suas férias de verão. Por quê? Porque é um vale muito fresquinho. Lá é bom para esquiar e no verão é bom para se refrescar. Se chama Dzargatzor. Dzargatzor significa um vale florido. Lá, antigamente, na época soviética, eram os locais onde os jovens faziam acampamentos de verão. Eles iam para lá, ficavam um mês, o governo pagava tudo, custeava tudo. Quando acabou o regime soviético,
foram criados novos resorts, existem muitos condomínios de veraneio, igual o pessoal faz aqui Airbnb em Campos do Jordão. Lá é feito assim, você aluga um apartamento com tudo dentro, para quem não quer ter a estrutura de um resort, enfim, tem uma coisa mais assim de casa. Ano passado eu levei nossos turistas para um resort em Zargatsor, um Marriott, um hotel da rede Marriott, que além de resort, tem também as residências para aluguel. Vamos ver essa joia escondida no interior da Armênia. Eu recomendo, se você quiser passar umas férias, tanto de verão como de inverno, vá para Zargatsor. Hoje eu quero mostrar para vocês um hotel maravilhoso, numa estância climática aqui em Zargatsor. Na Armênia existem algumas cidades que as pessoas usam para veraneio, tanto no verão como no inverno. Aqui em Zargatsor, que significa o Vale das Flores, isso acontece nas duas estações. Com o nosso grupo de turismo, nós viemos nos hospedar aqui e mal sabia eu que, além de um resort muito bonito, com uma estrutura de piscina, jacuzzi, sauna, quadra de tênis, quadra de basquete, recreação infantil, tem também chalés, assim, são como casas, como vilas para as famílias. Eles vêm, alugam como se fosse uma casa de veraneio e passam uma semana, respiram o ar puro das montanhas, tomam o leite fresco da vaca. E o lugar é simplesmente 5 estrelas. Imagina você acordando aqui, saindo nesse terracinho, com seu café na mão, virando para lá e vendo a vista das montanhas da Armênia num clima pitoresco, montanhoso, escutando os passarinhos e só respirando o ar puro armênio. Aqui embaixo tem salas de descanso e em cima são aqueles chalés maravilhosos. Agora é baixa temporada, mas geralmente aqui é disputadíssimo, porque em Zargatsor existem diversas pistas de esqui, um teleférico que leva as pessoas para o topo da montanha e está sendo construído o maior resort de esqui do Cáucaso. Nessa região é esperada uma quantidade enorme de turistas, tanto da Geórgia, como da Rússia, como da Europa, que vêm para o Cáucaso em busca da neve fofa e farta. E se você ainda não planejou suas férias de Natal e Ano Novo, como aqui na Armênia é temporada de inverno, tá esperando o quê? A gente vai visitar o monastério de Kecharis, aqui em Zargatsor. Essa igreja tem os formatos de átrios, onde tem um grande saguão que o povo do vilarejo ficava, e ali dentro era apenas dos príncipes. O complexo monástico é formado por 4 igrejas, sendo a principal dedicada a São Gregório o Iluminador, o santo padroeiro da Armênia. A arquitetura, com cúpulas altas e cruzes entalhadas em basalto, segue o estilo típico armênio medieval, austero por fora, mas cheio de alma por dentro. Entre as paredes silenciosas de Kecharis, o tempo desacelera. O som do vento parece uma oração contínua. Aqui, fé e paisagem se tornam uma coisa só. Ao fundo, o mosteiro se mistura às montanhas, como se sempre tivesse feito parte da natureza. E talvez tenha. Kecharis não é só pedra sobre pedra. É memória, resistência e um lembrete do que somos. Um povo que constrói, preserva e acredita, mesmo diante das maiores adversidades. Neste episódio do Conexão Armênia, eu deixo o convite. Conheça Kecharis. Sinta Kecharis, porque há lugares que não se explicam,
só se vivenciam. E hoje a gente veio numa cidade que é uma estação de esqui chamada Zargatsor. No verão é uma estância climática, as pessoas vêm para cá para passar férias de verão, e no inverno elas vêm aqui para esquiar e passarem noites maravilhosas nesse centrinho que tem lounge, tem club, tem restaurantes, tem lojinhas, é cheio de graça. Se você nunca veio para a Armênia, coloque Zargatsor no seu itinerário. Todos os restaurantezinhos aqui tem os aquecedores. É que hoje, no mês de outubro, realmente ainda não tá tão frio. É o começo do outono e a gente vem pra cá, só que durante o dia tá calor e à noite friozinho. Oi, cachorrinhos armênios. Tem restaurantes cheios de charme. Ainda tá muito cedo, mas olha ali o foguinho esquentando as pessoas. Essa lojinha de souvenirs, de vinhos, bebidas armênias, e o restaurante que a gente vai entrar. O Pur significa forno. Aqui é uma parada obrigatória, com decoração rústica, aconchegante, um cardápio que mistura a tradição armênia com toques contemporâneos. O Pur é mais do que um restaurante, é um abraço quente depois de um dia nas montanhas. Os pratos são bem servidos, os ingredientes são locais e o atendimento super acolhedor. Aquela sensação de que você está jantando na casa de um amigo. Olha que lindo! Em Zargatsor, o frio é bonito, mas é no Pur que o coração se aquece. Conheça os vinhos armênios que foram premiados no Brasil pela revista Adega. Karasi, que é um vinho tinto elaborado exclusivamente a partir da uva Areni Noir, feito da mesma forma que se faz há milênios na região. Tem notas de frutas vermelhas e negras, seguidas de florais, terrosas, de ervas e de especiarias. E o Voski, que é um vinho branco elaborado a partir de uvas Voskehat e Garamak. Gostoso de beber, tem uma acidez refrescante, textura firme e cremosa e um final cheio e persistente com toques cítricos de pêssego, peras, de frutos secos e de umami. Os dois rótulos são produzidos pela vinícola Zorá, que utiliza variedades nativas ancestrais e métodos milenares de produção de vinho. São cultivadas em extrema altitude e em um terroir totalmente livre de filoxera. Os dois rótulos já estão disponíveis na loja da Deguste no Shopping Ibirapuera ou online com entregas para todo o Brasil. Se permita viver a emoção de beber 6.000 anos de história em cada garrafa. Depois de todas essas delícias e esse jantar maravilhoso, Gabi Shafakian vai levar vocês pelos mistérios do café armênio. Gabi, conta pra nós os segredos da sua família. Se você acha que conhecer os sogros é tenso, imagine então se sua aprovação dependesse de um café que você mesma vai preparar para eles. Na Armênia, isso é real. Na cultura armênia tradicional, quando um casal decide se casar, o noivo vai até a casa dos pais da noiva, com toda a sua família, fazer o pedido oficial. Esse momento é super simbólico e cheio de rituais. E um dos mais importantes é o do café. A noiva deve preparar um café armênio, forte, bem feito e com muito carinho. Serve sua futura sogra e os demais convidados. O café não é só uma bebida ali, ele realmente é um teste silencioso. Se a família do noivo aprova o café, é um sinal de hospitalidade, respeito e habilidade da noiva. Em outras palavras, ela passou no teste da sogra. Agora, se o café vier ralo, aguado e mal coado, pode então significar rejeição ao pedido. E tudo isso sem precisar dizer ao menos uma palavra. E tem uma curiosidade.
Algumas noivas, quando elas não estão afim do casamento, elas sabotam o café de propósito. Colocam sal no lugar do açúcar, deixa o café quase intragável. Funciona como um não diplomático. Porque falar não diretamente pode soar mal. Então elas deixam que o café mesmo fale por elas. Na dúvida, vai por mim? Aprende a fazer um bom café armênio. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar impressionar a nossa sogra. Agora me diz, você passaria no teste do café? Conta aqui nos comentários e eu vou deixar um vídeo da minha avó fazendo o café tradicional armênio para vocês verem que é um pouquinho diferente. Beijo! Café armênio, né? É Armênia, você viu? Tá escrito Armênia. Deixa eu ver. Olha, Yerevan. Professor Marcelo Thiago hoje vai trazer algumas informações culturais que vão encher o nosso coração e a nossa cabeça de conhecimento. Esse homem é um poço de informação. Você já ouviu falar em Santo Inácio Maioriano? Pois é, vai acostumando os seus ouvidos. A partir de outubro, ele será o mais novo santo da Igreja Católica. Bom, mas quem foi Inácio Maioriano? Para a gente poder entender um pouco a história, a gente vai ter que voltar ao ano de 1869, que é o ano em que ele nasce. Inácio era um jovem, não é, que recebeu uma formação intelectual da sua família, católica armênia, e logo sente o desejo de entrar no seminário. Passados alguns anos, já no século XX, Maioriano então começa a assumir uma série de funções importantes dentro da sua comunidade, mas sempre com um olhar voltado para os desafios que essa comunidade enfrentava. É interessante que a sua ascensão na Igreja Católica será meteórica, e no ano de 1914 ele será eleito bispo da sua própria cidade. Bom, 1914, Primeira Guerra Mundial, vocês já podem começar a entender o que estava por vir para o povo armênio. Maioriano então reveste-se de coragem e, como bispo, ele se torna defensor não apenas da sua pequenina comunidade católica armênia, mas de todos os armênios e todos os cristãos armênios que sofriam o início dos efeitos do genocídio. É importante lembrar nessa época também que o governo turco iniciou uma política deliberada de expansão da então jovem República Turca, e isso às custas do genocídio das populações cristãs, armênios, siríacos e gregos. Ora, Mardin, como uma cidade importante no contexto da Armênia e no contexto da Turquia, vai então sofrer os efeitos desse genocídio. Inicialmente, o bispo Inácio é convidado a se converter à religião oficial da Turquia, o que ele não faz. Então, sua pequena comunidade vê nele um exemplo e nenhum se converte. Bom, resultado, todos eles são chamados, então, a peregrinar, na verdade, serem assassinados no deserto. Quando chegam numa determinada localidade, Inácio é novamente convidado a se converter. E ele fala claramente na língua litúrgica armênia clássica: Glória ao Senhor Jesus Cristo, permanecerei cristão. E assim foi. Não só nessa vida, mas sofrendo o martírio, permanece eternamente cristão. Davi Surian conta pra nós as últimas no esporte pelo mundo da Armênia. Davi estava sem voz, espero que hoje a voz dele tenha voltado, porque ele faz falta. Ele tem uma voz de locutor maravilhosa. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo tudo para vocês do que acontece de melhor na pauta do esporte envolvendo a Armênia ou até brasileiros aí com ascendência da Armênia. Hoje a pauta tá bem interessante. Começo falando para você de Liga dos Campeões da Europa. Começou nessa última terça-feira e o Noah esteve em campo na Armênia, enfrentando o Buduknost, o campeão de Montenegro contra o campeão da Armênia. Confronto complicado, né? Mas o Noah venceu. Venceu pelo placar de 1-0, gol de Olak Omar, e agora joga o jogo da volta no dia 15 de julho em Montenegro, às 16 horas. Lembrando que se tomar 1-0, a partida vai para a prorrogação e posteriormente disputa de pênaltis. De resto, empatando e vencendo, já está classificado para a próxima fase dessa pré-Champions League, antes de entrar, claro, na fase de grupos, que aí entra Real Madrid, entra todas aquelas equipes do topo de alto escalão da Europa. Outro assunto é do tênis. Karen Khachanov encerrou sua corrida em Wimbledon. Foi eliminado nas quartas de final para o americano Taylor Fritz
Porém, o armênio igualou seu recorde pessoal de 2021, onde ele também ficou nas quartas de final de Wimbledon. Então, tá tudo igual, ficou no 0-0 o Karen Khachanov representando as cores da Armênia. Outro assunto que eu trago pra você é sempre dele. Como que eu ia ficar sem falar de Arman Tsarukyan? Eu falo todo Conexão Armênia, eu tenho que falar do Arman Tsarukyan, não tem jeito. Tá roubando a cena nas redes sociais. Tá sendo excluído. O Ilia Topuria foi campeão dos pesos leves. Passou um trator no Charles do Bronx e caiu pra mim fora da disputa do cinturão. Não volta mais a disputar o cinturão dos leves. Tomou um nocaute feio e o Topuria foi campeão. Agora, o número 1 do ranking é o Tsarukyan. Porém, quem está em grande fase é o Paddy Pimblett, britânico, que entrou no octógono para provocar o Topuria depois desse cinturão. E o Tsarukyan, como que fica? A chance era dele ou não era? Agora, meu amigo, com esses dois se provocando, o britânico com o espanhol, o Tsarukyan resolveu aparecer nas redes sociais, está dando ar das graças. Tá provocando o Ilia Topuria, tá desdenhando do Paddy Pimblett desafiante, e eu tô começando a suspeitar que teremos um Topuria contra Arman. Pela meritocracia merece, tem que ser isso. E outro assunto que eu não posso deixar de falar pra vocês é o seguinte: vai ter um rapaz que vai estar representando a bandeira da Armênia e do Brasil. Eu estarei lutando domingo, campeonato de jiu-jitsu, é o Circuito do Interior. É uma disputa que acontece todo o interior de São Paulo, um evento gigantesco, muito bem organizado, e dessa vez terá a etapa de São Carlos, no ginásio Milton Olaio Filho, um ginásio gigantesco com capacidade de mais para 10 mil pessoas. E eu estarei lá lutando nas categorias dos meios pesados, na faixa branca. Tanto na categoria sem kimono, o famoso no-gi, e também na categoria com kimono. Assim como fiz na última luta que eu trouxe aqui no Conexão Armênia, lutei representando as cores da Armênia e também as cores da bandeira brasileira. E assim será também na cidade de São Carlos. Estarei lá levando minha bandeira da Armênia, minha bandeira do Brasil, e espero estar voltando do próximo Conexão Armênia com essas medalhas para ser um motivo de festa para todo mundo, assim como outros esportistas brasileiros que também defendem a cor da Armênia. E aí, gostaram do programa de hoje? Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas saibam sobre a Armênia pelo mundo brasileiro. E fique de olho, porque em breve eu já vou lançar o Tour de 2026. É uma grande oportunidade para você já ir pagando, parcelar, ficar tranquilo e quando chegar a hora da viagem, apenas aproveitar. Então, fica de olho. Deixo vocês com esse gostinho de quero mais. Daqui 15 dias temos mais um programa, então, que cheiro pari. Hayastan,